Oh, salve Deus, mestre, salve Deus, ninfas. Salve Deus. Vamos a partir desse instante elevar as nossas mentes a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, divino e amado mestre, aos nossos mentores da individualidade, a todo o povo bendito de luz que nos rege e nos guarda no decorrer de toda a nossa jornada material, espiritual, sentimental. Vamos a partir desse instante elevar a nossa sintonia, elevar a nossa mente, junto à invocação dessas forças, junto à abertura dessa palestra dominical. Salve Deus. Pai nosso que estás no céu em toda parte, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Santíssima, de Pai Santa Branca e de Manhara, da corrente indiana do espaço e das correntes brancas do Oriente Maior, em nome dos mentores responsáveis por esta palestra dominical, eu, Jaguar, Mestre Luz, filho de Devas, da falange de sublimação, povo de Tupagi, comandante do ministro Janatan, na origem do ministro Ipuena, na ordem do ministro Divano, eu, adjunto Noreman 408, herdeiro Triada Arpazes, sétimo raio lá de Joração, Arcanos Rama 2000, mestre Alisson, representante do primeiro cavaleiro da lança lilás, com os poderes de Olorum na linha deste amanhecer, tenho meu Deus e ministro Batalá que me rege e me guarda no caminho dessa jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião o título de mestre instrutor universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema e estou na continuação desta jornada para o terceiro milênio. Emite Jesus, deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança fugento verde Randier, // reino central Turno Reile, na esperança de alimentar o meu sol interior, na grandeza que me fez cavaleiro do Turno Ajoros, partirei nos três reinos de minha natureza com /0, do meu terceiro sétimo, no quinto ciclo iniciático seguirei sempre, com /0, /0, /x, // em Cristo Jesus, salvos. Dou por aberto esta palestra dominical, pedindo a ti, Jesus divino e amado mestre, que ilumine a minha consciência, para que santificado seja o meu espírito algum dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a leitura do Evangelho de hoje está contida em João 20, versículo 24, 25 e 26. Jesus e Tomé. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também, se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Deus e meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Bom, salve Deus. Primeiramente, quero dar boas-vindas ao primeiro que está chegando aqui, ao primeiro dia do teste mediúnico. Feliz pela entrada, por essa tão grande opção de vida nesse dia de hoje. E
essa frase, esse texto que Tomé traz para a gente é aquela frase que a gente lembra bastante, né? Só acredito vendo, de Tomé. E todos nós temos um pouco de Tomé nas nossas vidas. Todo jaguar, seja ele novo na doutrina, seja ele mais antigo na doutrina, sempre tem aquele que tem um pouco de Tomé dentro de si. Só acredito vendo, né? Assim como essa abertura que foi feita para dar início a essa palestra do dia de hoje. Por que a gente faz essa invocação de forças? É pela energia, são pelos poderes que aqui se encontram no dia de hoje. São pelas forças que chegam até nós. Se a gente entra e ensina que deve andar da esquerda para a direita no templo, não é porque existe um hall de entrada e um hall de saída. É simplesmente porque aqui está cheio de energias e forças. E elas trabalham de uma maneira única, num movimento único. Então, pelo respeito e para não haver o choque da sua energia com a energia do templo, a gente respeita. Tá certo? Então, a gente tem um pouco disso. De duvidar daquilo que a gente não vê. Duvidar de não ver Deus ou conhecer Deus, ou ter visto Jesus, conhecido Jesus. E a gente tem essa dúvida dentro de nós. E todos nós temos 3 tipos de corpos, que é o nosso corpo físico, que é aquele que a gente pode tocar, que a gente pode se alimentar por ele, que a gente pode promover as ações. Esse é o nosso corpo habitual que a gente conhece, que a gente vê e que a gente consegue usá-lo no mundo físico. Um outro tipo de corpo é aquele que é, digamos que uma forma imaginária de pensamento, de sentimentos, onde a gente começa a sentir o amor, começa a sentir às vezes o medo, a ansiedade, né? Esse outro corpo é chamado de alma, que é aquele quando o mestre fala assim: eleva tua mente à tua casa, eleva tua mente ao teu quarto, e você, pela imaginação, consegue entrar dentro da sua casa, sem estar presente lá, apenas de forma abstrata, de forma imaginária, que é um dom divino. A gente não sabe como consegue fazer isso, e é justamente pela alma que a gente consegue lá. Ou seja, é um novo desmembramento do nosso corpo. E um terceiro, que é o espírito, que é aquele mais difícil, aquele mais complexo da gente entender. Tá certo? Então a gente traz essas 3 personalidades dentro de um único corpo só. Tá certo? Bom, quem nos deu essa fantástica ideia, essa doutrina, quem conseguiu trazer essa doutrina, esse Vale do Amanhecer, foi nossa mãe, Tia Neiva, que a gente, na intimidade, a gente chama de Tia Neiva. Mas foi uma mulher nordestina, nascida em Propriá, Sergipe. Viveu até os 60 anos de idade, desencarnou no dia 15 de novembro, né? Basicamente ontem, fez 40 anos que nós a perdemos, ou ela retornou para os planos espirituais, né? Mas com 60 anos e 15 dias de vida, ela conseguiu trazer tudo isso que os nossos olhos enxergam. Todos esses movimentos de cores, todas essas roupagens, todos os ensinamentos, trazidos diretamente do plano espiritual, por também um ser de luz chamado Pai Seta Branca. Pai Seta Branca, que ele dá a figura lá na ponta, no meio, ele fez o pedido à Tia Neiva para que ela trouxesse essa doutrina, o Vale do Amanhecer, para a Terra. Eu queria tentar incluir, deixar apenas o nome Pai Seta Branca só o Vale do Amanhecer, mas não tem como. Porque o Pai Seta Branca, ele é uma representação e ele tem um cuidado a nível de planeta. Coisas que vocês terão mais o conhecimento, mais a ideia de entender mais sobre o Pai Seta Branca
nos cursos mais para frente. Mas basicamente ele foi o espírito que trouxe a ideia do Vale do Amanhecer, tentou introduzir e conseguiu por meio de Tia Neiva, encarnada. Pai Seta Branca já teve outras encarnações, assim como São Francisco de Assis, que nasceu na Itália, em Assis. E também teve uma roupagem, teve uma encarnação na Bolívia, como um índio, como um cacique, que ficou com a simbologia de cacique, cacique Pena Branca, cacique Seta Branca. Então essa ideia já é bem antiga de trazer o Vale do Amanhecer. Por fim, Tia Neiva não introduz o Vale do Amanhecer, não traz o Vale do Amanhecer como uma religião que já existe, mas sim como uma doutrina, porque é uma união de ideias, pensamentos, conhecimentos vindo de Jesus. Então a gente entende o Vale do Amanhecer como uma doutrina e não mais como uma religião. Então quando alguém pergunta para a gente de qual religião você faz parte, sou da religião de Jesus, que eu respeito os preceitos e os princípios de Jesus, da vivência. Mas nós estamos enquadrados no Espiritismo, porque ao mesmo tempo a gente acredita na ideia de encarnação, reencarnação, lei de causa e efeito. Então a gente traz os preceitos que já existem do Espiritismo. Mas Tia Neiva não teve nem um ensino completo, semi-analfabeta, e trouxe tudo o que vocês conseguem enxergar. E é nesse efeito, nessa simbologia, que a gente consegue entender que o Vale do Amanhecer ele não exige de ninguém uma profissão, não exige de ninguém um estudo, nem tão mesmo o histórico de vida lá fora. Se a pessoa cometeu algum crime, se a pessoa cometeu alguma barbárie, se a pessoa usa coisas que não condiz com a doutrina, porque a gente leva o mesmo preceito de Jesus na escolha dos seus discípulos. Qual foi a ideia? Qual foi a simbologia de Jesus escolher os seus discípulos? Ele foi nos religiosos da época para escolher? Ele foi naqueles que tinham a palavra de Jesus ou a palavra dos deuses ensinando nas igrejas, que eram chamados os fariseus? Não foi esses que Jesus escolheu. Jesus também não escolheu aqueles que eram os detentores das leis, que eram chamados os saduceus. Nem mesmo os zelotes, que eram os bandidos, os que matavam pela palavra de Deus, que hoje a gente conhece como os afegãos, né? Que é aqueles que colocam bombas no corpo, colocam uma blusa, entram no ônibus e matam 30, 40 pessoas. Simplesmente Jesus, quando foi escolher os seus discípulos, ele escolheu aqueles que a gente conhece como xícara vazia, que é aqueles que para a sociedade não valiam nada, que não tinham nada, que tinham mau cheiro pela pescaria, que eram os carpinteiros da época, que eram até mesmo bandidos da época. Jesus escolheu esses xícaras vazias, por quê? Porque de certa forma é mais fácil a ideia de trazer conhecimento, de implantar força naquelas xícaras vazias. Todo domingo aqui tem o desenvolvimento. Se alguém chega de fora com uma ideia, com um preceito, com uma doutrina já de berço, é mais difícil a gente, aqui à frente como palestrante, tentar trazer a ideia de Cristo, trazer a ideia de Jesus, do Vale do Amanhecer, e tentar introduzir nessa pessoa. Por quê? Porque ela já tem um preceito, já tem uma doutrina implantada na mente dela.
Então ela já tem as ideias do catolicismo, do protestantismo, de outras denominações, de outros cultos, então é um pouco mais difícil introduzir. Por isso que a xícara vazia, ela é mais fácil de implantar isso na mente. E foi justamente esses que Jesus escolheu. Porque eu explicar sobre a doutrina fica mais fácil. Eu explicar sobre a filosofia de vida de Jesus é mais fácil. De eu te mostrar o porquê que foi criado o Vale do Amanhecer. Por quem que foi criado. Quem foi o espírito mentor que trouxe isso. Por que houve esse espírito mentor? Se torna mais fácil o entendimento para esses tipos de pessoas. Então, por isso, Jesus ele não pediu histórico de ninguém. Ele não queria saber histórico de ninguém para poder formar os seus discípulos. Jesus ele não escolheu aqueles que tinham profissão, militares da época, sei lá, médicos da área da saúde. Enfim, ele escolheu pessoas realmente que tinham o pouco, né? Até mesmo pouco conhecimento. Que de certa forma ficou mais fácil. Então esse é o entendimento de Jesus. E quem é Deus? Vocês já se perguntaram quem é Deus na vida de vocês? Quem é Deus? Deus é uma coisa difícil de ser explicada. Mas por que é difícil de ser explicado Deus dentro de si? Justamente porque Deus é uma pequena parte de todos nós. Todos nós somos uma parte de Deus. Deus fez imagem e semelhança. Porque nós somos uma parte de Deus, então nós somos eternos. Nós voltamos ao ser eterno. E também porque se torna difícil esse entendimento, justamente porque a gente precisa se entender. Quando a gente conseguir realmente se entender, nos entendermos, compreender a nós mesmos, nós poderemos alcançar o que é Deus. Conseguir imaginar o que é Deus. Por isso que quando a gente não consegue se entender num todo, fica difícil a gente poder compreender o que é Deus. Tá certo? Veja aqui, na doutrina nós temos as hierarquias, né? Esse mestre já foi vice-presidente de templo, sou filho de Devas, o presidente está na salinha dele que passou aqui. E nós temos também escolaridades aqui dentro. Temos policiais formados, tem enfermeiro, tem pessoas da área da saúde, tem advogados, mas ninguém questiona quando você entra aqui qual o tipo de profissão que você tem, qual o seu histórico para chegar até aqui, no que você se formou, qual a sua escolaridade. Porque aqui a forma de entendimento da doutrina do Vale do Amanhecer é outra. É pegar aquelas pessoas que querem entender um pouco sobre a espiritualidade, quer entender um pouco sobre você. Que quer entender um pouco desse jogo da vida, desse entendimento do que é a vida. Então por isso que não há essa busca de histórico. Quando alguém sai da doutrina, ninguém sai daqui e vai questionar por que a pessoa saiu da doutrina. Se a pessoa ficar afastada uns dias, ninguém vai lá na casa dela bater, opa, por que você não está indo mais para o vale? Ninguém faz isso. Porque aqui a gente tem uma ligação com o livre-arbítrio da pessoa. A pessoa tem essa liberdade de escolha de fazer o que quer. Tá certo? Então a gente se coloca nesse entendimento do livre-arbítrio, mas também a gente se importa com o livre-arbítrio, entendendo que o outro tipo de ser que a gente tem, que é o terceiro corpo que eu não falei, que é o espírito, que é esse ser mais complexo. Porque ele carrega dentro dele o livre-arbítrio e também o livro da vida dele. Por isso que esse é o mais complexo de entender. Porque esse é aquele que carrega o livro da vida quando ele
estava lá no plano espiritual e ele escolheu vir nascer na terra, nessa família, nesses pais. Então, antes de nascer, você já escolhe os seus pais que vai vir, que vai fazer a sua formação. Você já escolhe o local que vai ser o seu nascimento. Não existe essa de rebeldia, de eu não pedi para nascer. Não existe, porque você pediu para nascer. Todos nós pedimos para nascer. Então, quando é feita aquela reunião lá nos planos espirituais de escolha da família, é justamente porque você escreve o livro da sua vida que você vai exercer ao longo da sua jornada. Por isso que nós temos o livre-arbítrio e temos o livro da vida, e às vezes a gente fica, mas por que eu tenho o livre-arbítrio e eu não consigo ir adiante numa certa coisa? Eu tento ir, mas não consigo. Parece que o mundo inverte, muda, e eu não consigo prosseguir no que eu quero. Eu tento abraçar aquela profissão e eu não consigo abraçar aquela profissão. Por quê? Porque além do livre-arbítrio, existe o livro da vida que você escreveu para você mesmo. Então você tenta passar à frente e não consegue. Você tenta viver aquilo que você quer e às vezes você não consegue. Porque um, às vezes, se choca com o outro. Porque você escolheu que, certo momento de vida, você quer passar por aquilo. Então você colocou uma pedra no seu próprio caminho. Por quê? Porque você falou, quando houver aquela pedra no meio do caminho, é onde eu vou me movimentar para outro caminho. Ou eu vou retornar e vou fazer outro tipo de coisa. Porque você escreveu o seu livro da vida e colocou os preceitos de jornada que você teria. Tá certo? Então esse entendimento, eu não quero pegar e introduzir esse conhecimento na vida de vocês para que vocês mudem o raciocínio de vocês. Não. Porque todos nós pensamos de uma forma diferente, mas que vocês consigam solucionar problemas da vida de vocês. Por exemplo, o presidente da casa, ele tem uma autonomia gigantesca, uma responsabilidade de, quando vocês chegam na doutrina, de vocês precisarem de um tipo de... tiverem algum tipo de dificuldade, vocês irem lá nele, perguntar a ele, questionar ele por que isso, o que pode ser feito. Ele tem essa autoridade como presidente de ajudar vocês. Mas o presidente não tem essa autoridade de falar, é desse jeito que se faz. É desse jeito, é nesse caminho aqui que você tem que seguir. Porque ele só vai te dar a orientação do que pode te ajudar a desenvolver os seus problemas. Ele vai ajudar no seu desenvolvimento mediúnico, ele vai te ajudar introduzindo, te dando a liberdade de trabalhos para que você consiga, dentro de você mesmo, resolver os seus problemas. Resolvendo alguns problemas kármicos, de vida, espirituais, você acaba resolvendo problemas materiais e assim um resolve o outro. Mas aí você pensa assim, né? Eu fui lá no presidente, fui tirar uma dúvida e ele falou que não pode me ajudar com o que eu quero, mas pode me ajudar de uma outra forma. Aí você, vou pular esse caminho. Eu vou lá no Preto Velho, mestre, que hora que abre o trabalho, a corrente mestra hoje, que hora que abre o trabalho de tronos ali? Né? Você quer pular à frente do presidente porque ele não te ajudou. Aí você vai lá no Preto Velho. Preto Velho, eu quero resolver a situação. Preto Velho, ele não vai resolver a sua vida. Por conta do livre-arbítrio e do livro que você abriu da sua vida. Então não adianta você chegar lá e falar sobre o carro, sobre a sua profissão, sobre o seu companheiro, a sua companheira, que não vai ter uma resolução que às vezes você quer. Ele vai te dar os caminhos que você precisa percorrer. Mas ele não vai te dar aquela resposta, pega aquele carro e vende. Ele não vai falar, sabe aquela casa lá que você mora? Você tem que ir para uma casa maior, uma casa mais acomodada, aquela casa é muito pequena. Não vai ter isso. A entidade de luz, ela nunca vai
te dar o prato que você precisa comer. Ela nunca vai te dar esse tipo de solução na sua vida. Então, o que a entidade de luz fala? Primeiro, eleva tua mente a Jesus. Foca nesse plano de estar ligado aos planos espirituais. E o que ele faz? Faz uma limpeza em você, sem tocar. Por que é feita a limpeza em você? Justamente para que tire a sujeira, a impregnação, os espíritos involuídos que estão ao teu redor, para que você consiga ficar mais leve, com menos energia negativa ao seu lado, e você consiga resolver os seus problemas sem necessidade de outra pessoa fazendo por você. O caboclo, ele não precisa te virar ali na hora do passe para poder limpar suas costas. Por quê? Justamente pela aura. Alguém lembra daqueles desenhos animados antigos que tem uma auréola em cima do fantasminha ali do desenho? Aquilo lá é chamado de aura. Aquilo ali realmente existe. É uma camada de proteção que a gente tem. Nos cursos mais à frente vocês vão entender um pouco mais. Mas é uma força espiritual que tem sobre você. Então, pela aquela aura, os espíritos de luz conseguem limpar vocês das energias negativas. Afastar de vocês os espíritos inferiores, espíritos mortinhos que estão atrapalhando a vida de vocês. E aí vocês conseguem voltar à sua sã consciência de pensar, de ter conhecimento, de viver a vida de uma certa forma mais leve. Não é necessário uma entidade ficar pegando em você para fazer essa limpeza, a não ser o preto velho que coloca as suas mãos para que possa ser feita uma identificação, para que você se sinta mais aconchegado com aquela presença. Mas fora isso, é tudo pela aura. Não precisa ficar encostando. É tudo pela aura que consegue enxergar a sua vida, enxergar o seu livro da vida, os seus mentores e tudo o que mais precisa. Mas por que as grandes dificuldades da nossa mente, da nossa consciência, às vezes se chocam uma com a outra? É igual lembrar daqueles desenhos animados antigos. Lembra que tem, por exemplo, o desenho do Tarzan, o desenho do Tom e Jerry, que tem o tom do mal e tem o tom do bem, o anjinho e o demônio. São duas formas de pensamento na sua própria cabeça, que é como se fosse o seu corpo físico mais o seu corpo espiritual, e você, encarnado, tem essa vontade de se vingar, tem essa vontade de não ficar para trás. Se bateu na minha cara, eu tenho que bater na cara dele. Se me chamou a razão, eu tenho que chamar a razão dele. Porque eu estou encarnado. É o meu natural de vida encarnada, é isso. É mostrar para aquele que eu posso fazer, que eu tenho essa vontade de fazer. Conquanto que o Espírito está aqui, ó. Não faça isso. Perdoe antes de qualquer coisa. Ame, ele é teu irmão. Então, dentro da sua própria cabeça, tem dois tipos de seres falando junto. Um fala, mata, e o outro fala, perdoa. Pega essa família e deixa pra lá. E a outra tá aqui, ó, não, resolve esse problema, vai fazer uma prece, vai elevar a mente a Jesus. Dois tipos de pensamento no mesmo corpo. Porque nós somos criados por meio de corpos diferentes, pensamentos diferentes. Nosso espírito é aquele que já perdoa antes mesmo de acontecer alguma coisa. Porque ele já embarcou em diversas encarnações. Então ele já tem um princípio formado. E o nosso corpo material formado fica pensando, não, eu preciso me vingar, eu preciso acabar com esse tipo de situação. E é onde há os choques de pensamento dentro da nossa própria cabeça.
Então, tanto o presidente do nosso templo quanto as entidades de luz nunca vão chegar no consenso de resolver a sua vida, mas te dar as opções adequadas para que você consiga resolvê-las, resolver os seus problemas. Fazer você entender, é porque existe esse choque de realidade dentro de você mesmo. Então, você vai chegar num certo momento da sua vida que você vai ver que, se não for você para resolver, não vai ter resolução. Se você não parar, não pensar, não pegar as situações e entender que é dentro da sua própria cabeça, você não vai conseguir ir adiante. Qual o outro tipo de consciência que nós temos? É essa consciência aqui, do coração. É um outro pensamento que nós temos. Então, muitas das vezes, a gente tem esse pensamento aqui de tentar destruir a vida de alguém, de tentar não ir adiante, e o coração, ele também precisa ser visto, precisa ser entendido esse pensamento que sai daqui. De você falar assim, não, existe um amor dentro de mim e eu consigo mudar essa questão. Eu consigo entender que o perdão, ele precisa vir antes. Eu preciso compreender que, do mesmo jeito que eu tenho a minha encarnação, que eu tenho a minha missão de vida, a outra pessoa também tem a missão dela individual. Então, cada qual tem o seu pensamento individual sobre a vida dele. Então, vai ter o choque de realidade. Então, qual o pensamento, qual a ideia de tentar trazer um pouco sobre essas realidades, sobre os Espíritos, sobre Deus, sobre Jesus? É porque nós temos o livro da vida e nós temos que entender que cada página que a gente tem para cumprir é necessário que a gente cumpra para quando chegar o momento de desencarne, quando o charreteiro chegar, a gente não ficar para trás e a gente não ficar com aquela consciência pesada de não ter feito o que deveria ter sido feito. De ter amado e não amamos. De ter seguido ter perdoado aquela nossa família que a gente trouxe na nossa encarnação. Ter perdoado eles de forma que a gente consiga amá-los, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, e entender que o conjunto de tudo isso é por conta das encarnações individuais de cada um, mas que está exercido, está contido no meio coletivo. Entender que cada folha da nossa vida é equiparada a uma missão que nós temos que cumprir. Às vezes a gente vem com aquele entendimento, mas o que é missão? Qual é a minha missão? A sua missão é quando você sabe que está no caminho certo, que está realmente caminhando bem. Mesmo que às vezes as coisas lá fora não estão caminhando legal, mas quando você está caminhando bem, daqui a pouco você vai ver que vai passar um carro por cima de todos os seus problemas e vai apaziguar a situação. Então comece a enxergar a sua missão de vida ou suas missões de vida de uma forma olhando para Deus, olhando para Jesus. Qual o tipo de ensinamento que você pode pegar para resolver algum problema espiritual, algum problema material seu? Porque quando chegar aquele momento final, quando chegar aquele momento que você deve voltar aos planos espirituais, você não vai estar preocupado mais com as suas ações que você deixou de fazer e nem com as palavras que também saíram da sua boca. Vejam bem, tudo que foi escrito na Bíblia não tem uma letra que foi escrita por Jesus. Todos que escreveram um capítulo, um versículo da Bíblia, foram escritos pelos próprios discípulos. Jesus não escreveu nenhum manuscrito. Quem
fez a ação foram os discípulos. Por que Jesus não escreveu nenhum livro da Bíblia, dos testamentos? Justamente porque Jesus, ele é verbo. Ele é a força do verbo altíssimo de Deus. É aquele verbo que sai da sua boca, que tem essa ação pela boca, pela palavra. Então, por isso que Jesus não precisou escrever nenhum tipo de mandamento, nenhum tipo de versículo. E esse mesmo Deus é aquele mesmo Deus que se equipara a gente. Por isso que eu falei que nós somos uma parte, nós somos a imagem e semelhança de Deus, justamente por quê? Porque nós somos três e Deus também é três. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Consegue ter todos os pensamentos, todas as consciências no mesmo tipo de ser e tem o poder acima de tudo. Esse mesmo Deus que é três, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nessa mesma desenvoltura que nós somos de três corpos distintos. Salve Deus! Vamos encerrar a nossa palestra e peço que a gente emantre um hino manhante para darmos prosseguimento com a abertura do nosso desenvolvimento do dia de hoje. Salve Deus! Do astral superior, tu que és refúgio de enfermeiros do Salve Deus. Senhor, faz a minha preparação para que neste instante possa eu estar contigo. Ó grande Oriente de Oxalá, ordena o intercâmbio. Tapi, tapi, orixá Alisson, Simiromba, orixá maior. Tapi, tapi, orixá Alisson, intercâmbio, Oxalá mandou. Ó tapi, ó Ubatalá, salve Oxalá, salve Deus. Tapi, tapi dos grandes orixás, Simiromba do grande Oriente de Oxalá. Ó povo de Obatalá, ó povo de Obatalá, entrego os meus olhos, minha boca e meus ouvidos, para serem orientados e repartidos. Entrego a ti, meu Pai, meus olhos, minha boca e meus ouvidos. Por Tapi, Simiromba, quero ser bem assistido. Senhor, ilumine a minha consciência, para que santificado seja o meu espírito ao poder. Salve.